Amados irmãos, vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Nós faremos inicialmente a leitura em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 12, e o texto da pregação serão os versículos 13 a 18. Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Agora, irmãos, o texto da pregação desta manhã, 13 a 18. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros... desculpe, irmãos, eu comecei do 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, Pai Celeste, obrigado, Senhor, por nos conceder em mãos, em nossa própria língua, a Tua santa palavra. Nós te agradecemos por homens como João Ferreira de Almeida e todos os estudiosos que têm trabalhado para que tenhamos em mãos a Sagrada Escritura. Louvamos pela Tua providência quanto a esta questão. Agora, Senhor, vamos ouvir a exposição da Tua palavra. E te agradecemos porque temos essa exposição. Te agradecemos porque temos o ministério da palavra nesta congregação. Isso também é uma dádiva do Senhor. E agora, Senhor, também te agradecemos por estarmos aqui. Porque se não fora o Senhor, não seria este o nosso interesse. Então, obrigado, Senhor, por mover e dar-nos o interesse de ouvir a Tua palavra. Que agora esse interesse se concretize pela obra do Teu Espírito Santo, numa disposição de ouvir com atenção e desejar profundamente experimentar e vivenciar aquilo que a Tua palavra ordena. Dai-nos um coração obediente para fazermos aquilo que Tu requeres, um coração humilde para reconhecermos nossas deficiências e pecados, e um coração cheio de amor ao Senhor e ao próximo para aplicarmos
essas preciosas verdades. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, eu pergunto a cada um de vocês nessa manhã, o que você faz quando a alegria parece infinita? Quando você está vivendo um momento muito bom, que até parece que vai durar bastante tempo. E para onde você corre quando o contrário acontece, quando a dor se recusa a ir embora? Isso nos coloca diante daquilo que é a experiência de todos nós. A experiência humana nos lança constantemente entre os picos da alegria e os vales de sofrimento. E são sempre desafios. Por exemplo, uma doença que não tem cura, ou que incomoda com dores terríveis, muitas vezes nos leva à tristeza, à depressão, à ansiedade, desespero e até, em alguns casos, a tentação de nos decepcionarmos com a vontade de Deus. Por que Deus está fazendo com que eu sofra? Por outro lado, em tempos de prosperidade, de alegria, quando tudo está indo muito bem, a tentação é esquecer de Deus, deixando de reconhecer a sua bondade soberana, de reconhecê-lo como a fonte de todo o bem. Então, sabemos, a nossa vida é uma montanha-russa. Lidamos com essas emoções, alegria, tristeza. O texto de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18, nos oferece então um guia pastoral para viver cada um desses momentos da vida. E Tiago diz, para vivê-los em comunhão e dependência diante de Deus por meio da oração. É por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: a oração da fé, resposta humana e instrumento divino. A oração da fé, resposta humana e instrumento divino. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para a oração como resposta do indivíduo. Vamos olhar para o versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Aqui nos lembramos dos versículos anteriores, onde Tiago nos mostrou que diante das provações, nós devemos ter paciência, essa é a forma certa de reagir às provações, e ter cuidado com aquilo que falamos, principalmente com nossas promessas. Agora, Tiago mostra que, em meio a esses problemas, as nossas emoções também devem estar centradas em Deus. Veja, Tiago apresenta dois extremos. De um lado, temos o sofrimento. Isso inclui males, aflições, dificuldades de qualquer natureza. É um polo. Do outro lado, nós temos a alegria, que implica aqui em estar de bom ânimo, contente, alegre. A escolha desses dois extremos, aflição e alegria, por parte de Tiago, é intencional. Tiago quer mostrar que de um ponto a outro, toda a experiência das nossas emoções, toda a experiência humana se desdobra aí entre esses dois polos. Agora, para cada estado, aflição ou alegria, Tiago apresenta uma ação correspondente. Essa ação correspondente aqui é um verbo que está no imperativo. Para o aflito, a ordem é: ore. Ore. Então, isso quer dizer que a resposta ordenada, requerida, adequada
para a dor é a oração. A oração direciona a alma da pessoa aflita para a única fonte de socorro e consolo, o próprio Deus. Quer o problema seja resolvido logo, quer dure a vida inteira até a morte. A oração direciona o coração do crente para obter o consolo do Senhor em qualquer situação. Para o outro polo, o alegre, o mandamento é cante louvores. E o termo grego usado por Tiago aqui, é um termo que remete a uma palavra próxima à palavra salmos. É uma palavra que inicialmente significava tocar as cordas de uma harpa e depois evoluiu para o sentido de cantar louvores a Deus ou cantar salmos. Dessa forma, então, a alegria é santificada. Em vez de nos entregarmos a uma alegria mundana, em vez de nos entregarmos a uma alegria que nos fará esquecer de Deus, Tiago diz que devemos expressar a nossa alegria, direcionando-a a Deus, no reconhecimento de que a fonte dessa alegria que experimentamos é a boa dádiva de Deus para conosco. Portanto, irmãos, a oração não é um recurso de emergência, mas ela é apresentada aqui de um polo a outro como a atmosfera da vida cristã. Ela abrange a experiência humana desde o sofrimento mais profundo até a alegria mais exultante. Então, isso quer dizer que em qualquer situação da nossa vida, nós devemos ter um diálogo com Deus. Seja para suplicar a sua misericórdia em oração, seja para expressar nosso louvor e ações de graças pela sua bondade. Então, se estamos tristes, olhamos para Deus. Se estamos alegres, olhamos para Deus. Então, em meio à dor, a resposta não é sucumbir ao desespero, à murmuração, ao isolamento, mas é entregar-se de uma forma ativa a Deus, colocar diante dele a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa ansiedade, a nossa tristeza. E em meio às alegrias, a resposta não é esquecer-se de Deus, não é entregar-se aos prazeres em excesso, mas louvá-lo com salmos por reconhecer que ele é a fonte de todo o bem. Assim, então, meus irmãos, Tiago nos ensina que, independente do cenário, a direção do nosso coração sempre deve ser vertical, sempre voltado para Deus. Isso não deve ser esquecido, nem quando estamos tristes, nem quando estamos alegres. Então, quando você pensa sobre isso, onde você imagina que Deus está na vida de uma pessoa assim? Ele está no centro, sendo governado e adorado. Então, isso é o primeiro ponto. Tiago estabeleceu aqui um princípio universal de que a vida toda deve ser, afinal de contas, uma oração, ou de petição ou de louvor. Mas agora Tiago está pronto para aprofundar essa questão em uma situação específica, em uma situação particular de sofrimento, uma situação desafiadora. Então ele vai trazer, nos versículos 14 a 16, uma das aflições mais comuns em nossa vida nesse mundo caído, a doença. Mas agora ele destaca um ponto importante. E esse é o nosso segundo ponto. A oração como resposta comunitária. Primeiro foi a oração como resposta individual.
Agora a oração como resposta comunitária. Leiamos versículos 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, segundo ponto, a oração como resposta comunitária. Quando lemos esses versículos, no final da carta de Tiago, é fácil nos perdermos nos detalhes, nas curiosidades. É possível que talvez você em sua casa, quando leu algumas vezes, na sua leitura anual, em outro momento, a carta de Tiago, passando aqui, disse: e esse negócio de unção com óleo, como é que é isso? Os nossos olhos param, a gente pensa um pouco. Mas antes de olharmos os detalhes, nós devemos procurar entender a mensagem central desses versículos. Então vamos recapitular. Já sabemos que nos é ordenado orar quando estamos em aflição. Então, como se evidencia a nossa fé quando nós estamos enfermos? Lembre-se, a enfermidade é um tipo específico de aflição. Nesses casos, a fé se evidencia na nossa dependência a Deus em oração. Então, o doente, o enfermo, quem está sofrendo, é instado aqui a orar. Mas a fé, essa fé dependente em sua essência não aparece em nosso texto meramente como uma questão individualista. Agora, o foco de Tiago é uma visão comunitária. Dizendo de forma mais clara, em tempos de fraqueza física de um dos membros da igreja, a comunhão dos santos deve ser exercitada. Então, aqui a igreja é chamada a ser um instrumento tangível, que pode ser tocado, da graça e do cuidado de Deus. Então, vamos ver como essa instrução nos guia a isso. Primeiro, começa com uma iniciativa. Nós devemos aprender aqui. Eu, como pastor, reconheço bem esse problema. Muitas vezes os membros da igreja têm expectativas, esperam que em tudo a iniciativa seja de seus pastores. E de fato, em muitos assuntos deve ser. Mas nem em todos. Veja aqui, como é que começa o nosso texto. Com a iniciativa de quem? Está alguém entre vós doente? Eis a ação requerida. Chame os presbíteros da igreja. Então, a iniciativa não é dos presbíteros aqui, ainda que eles possam fazer por amor, mas é de quem está doente. Deve chamar, deve buscar, deve mostrar humildade, deve reconhecer: eu não estou sozinho. Deus levantou pessoas para cuidar de mim. Então, quando alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. São os pastores. Não só o ministro, mas os pastores, os presbíteros. A iniciativa do doente em si aqui é uma demonstração de fé. É um reconhecimento de que Deus cuida dele através dos presbíteros do rebanho de Cristo. Então, o caminho aqui não é que o doente deve se isolar em seu sofrimento. Não é que ele deve dizer: eu estou sofrendo, então não vou dizer para ninguém, não interessa aos meus pastores, não interessa aos meus irmãos. É importante perceber, quando você faz isso, quando você se isola, você está rejeitando o meio ordenado por Deus para cuidar de você.
Às vezes nós temos ideias meio místicas. Estamos doentes e queremos que outras pessoas adivinhem a nossa necessidade. Ou esperamos que um anjo desça do céu e diga: "Oh, eu fui enviado direto da presença gloriosa do Senhor para cuidar especialmente de você." Mas quando bate à sua porta um homem tão doente como você, ou mais doente que você precisa de humildade e fé para crer que Deus cuidará de você através dessa pessoa. Então, o isolamento não é o caminho. E veja, isso é um problema, porque acostumamos em nossa cultura a pensar de forma tão individual que nós nunca queremos nos envolver nas coisas dos outros, e quando nós precisamos, nós não queremos envolver os outros para que nós não sejamos, por assim dizer, envolvidos na comunhão. Eu quero ter a minha vida independente. Então, chame os presbíteros, é o meio ordenado por Deus. E o que os presbíteros farão? Eles devem orar pelo doente. Mas lemos aqui também em nosso texto que a igreja deve orar pelo doente. Então, a oração aqui não é só a resposta requerida de quem sofre, versículo 13. Mas a oração aqui é a resposta requerida da igreja diante dos que sofrem. Assim, nos envolvemos com o sofrimento uns dos outros. E isso é comunhão. Comunhão não é meramente comer biscoitos e cafezinho. É se envolver. Portanto, qual é o primeiro recurso da igreja diante de quem sofre? O primeiro recurso é a oração. Porque não queremos dar um passo sem o auxílio do Senhor. E quem devem ser os primeiros a demonstrarem isso? A disposição de orar pelos que sofrem, claramente, os presbíteros da igreja. Mas aqui, Tiago também diz que os presbíteros devem ungir com óleo. E aí, então, vocês sabem, essa é uma questão cheia de debates significativos e controversos. E eu não vou aqui explicar todos os detalhes, mas podemos chamar a atenção para um fato. No texto grego existem 2 verbos para ungir. Um desses verbos está ligado à ideia de ungir para colocar alguém em um ofício. Então é uma unção que tem relação com cerimônia, ou um rito, um sacramento. Por exemplo, ungir um rei. E temos uma outra palavra usada para falar da unção com propósitos de higiene e propósitos medicinais. Geralmente ela é usada assim. Então, por exemplo, quando a Escritura quer falar que Cristo foi ungido, usará a palavra relacionada à unção no sentido sacramental, no sentido cerimonial. Mas quando quer falar que alguém derramou azeite sobre a cabeça de um visitante, usará esta outra palavra mais comum. Então, a ideia aqui não é de uma palavra que sugere a ideia de uma ideia sacramental. Por exemplo, na Igreja Romana, a extrema unção é um sacramento. Mas a ideia da palavra aqui é a ideia que sugere fortemente que, na perspectiva dos tempos do Novo Testamento, o azeite tinha, então, uma função primariamente medicinal. Então, a ideia aqui é que está simplesmente dizendo: os presbíteros vão orar e vão oferecer algum tipo de alívio, algum tipo de cuidado, porque era assim que as pessoas daquela época entenderiam o derramar do azeite sobre eles, ou o uso do azeite sobre eles. Então, se trazemos isso para termos modernos, significa orar e, ao mesmo tempo, cuidar para que essa pessoa tenha os melhores cuidados. Então, temos aqui
a total dependência de Deus, a oração, e esse cuidado que deve ser oferecido, tudo isso em nome do Senhor, ou seja, sob a autoridade do Senhor e para a glória do Senhor. Então, podemos dizer, o que temos aqui é a junção de duas coisas. O cuidado espiritual da pessoa doente, com suas ansiedades, medos, temores, dúvidas, e o cuidado físico dessa pessoa. Então, o doente não só deve receber a oração da igreja. Então, certamente a oração é a primeira coisa. Mas o cuidado da igreja não para na oração. O cuidado espiritual vem por meio dos presbíteros. Mas essa pessoa também pode estar precisando de cuidado físico e material em meio aos seus sofrimentos. Então, vamos colocar uma situação prática. Vamos supor que haja alguém que trabalhe na área de enfermagem, na congregação. E vamos supor que existe uma senhora na congregação que teve um problema na perna, cuja ferida não fecha e que precisa sempre estar trocando as ataduras e limpando. Um serviço difícil. Então, não só os presbíteros orarão por essa senhora, não só irão encorajá-la com a palavra de Deus, não só pedirão ao Senhor misericórdia para que ela fique curada, mas os diáconos providenciarão para que essa irmã que tem esse dom vá até a casa da irmã que sofre e cuide de suas feridas. Assim, quando os oficiais fazem tudo isso e promovem esse cuidado na igreja de Cristo, o aflito experimenta o consolo do Senhor. O texto diz, em nome do Senhor. Quando a orientação vem, então quem sofre verá, Cristo está falando comigo por meio da boca dos meus pastores. Cristo está cuidando de mim por meio das mãos dos meus diáconos. Então, o centro desse cuidado espiritual e material é o próprio Cristo. Isso acontece não só por meio dos oficiais, mas por meio do corpo de Cristo Jesus, a sua igreja. Então, é bom notar que o cuidado pastoral, os remédios, exames e qualquer outra coisa, médicos, que traga cura ou alívio para a pessoa, são aqui colocados como meios através dos quais Deus opera em sua providência. Então, a eficácia do processo não reside, em última instância, na coisa usada, por exemplo, o óleo, mas na agência divina, no poder de Deus ativado pela fé. A oração da fé, não o óleo, a oração da fé salvará o doente. Então a ênfase recai sobre a fé que se expressa na oração, não em uma forma ritualística, como se o óleo ou qualquer outra coisa tivesse um poder intrínseco. Então a cura é um ato soberano de Deus. E devemos lembrar disso. Se estamos doentes, os médicos talvez passem remédios. Talvez você esteja apenas precisando de uma aspirina, por exemplo. Mas de onde vem a melhora? Vem do Senhor. É isso que confessamos. O remédio é apenas o meio da providência de Deus para o nosso bem. Uma pessoa pode tomar o mesmo remédio e não ter nem muitos efeitos. E outra toma e se sente melhor. Depende da soberania do Senhor. A restauração da saúde é uma obra do Senhor em resposta ao serviço, cuidado e oração de sua igreja. Ainda nesses versículos, Tiago aborda também a possível conexão entre doença e pecado com uma cláusula condicional. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então fica claro pela cláusula condicional que Tiago não está estabelecendo
o pecado como a causa necessária e universal para toda doença particular. Mas ele simplesmente está dizendo, bom, pode ser que alguém fique doente por causa do pecado. Então, o pecado é uma consequência geral da queda, mas pode acontecer que temos temos uma doença por causa de algum pecado. Então, nessa situação, quando ficamos doentes, devemos fazer o autoexame. E se encontramos questões em nosso coração, se o pecado está lá arraigado em algum sentido, devemos mostrar arrependimento e buscar o perdão de Deus em Cristo Jesus. Então, note nesse contexto, a cura física é importante, mas também se trata aqui de restauração espiritual, fundamentada no perdão de pecados. Se em meio, então, à sua enfermidade, a pessoa tendo se autoexaminado identifica algum pecado, ela precisa se arrepender. E aí, então, Tiago diz, deve confessar o seu pecado. Nesse contexto fica implícito, se ela chamou os presbíteros, se os presbíteros vão orar por ela, mas ela, ao autoexaminar-se, talvez até à luz das palavras dos presbíteros, ela reconhece um pecado, ela deve confessar aos seus presbíteros. Mas aqui não diz só aos presbíteros, diz que confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Então, também nesse ponto, somos chamados a nos envolver como igreja. Assim, então, a comunhão dos santos é o contexto para o cuidado mútuo, uns cuidando dos outros, tanto nos aspectos espirituais quanto nos aspectos materiais. Portanto, meus irmãos, os versículos 14 a 16 de Tiago combatem vigorosamente o individualismo religioso. A igreja aqui é apresentada como o contexto para o cuidado, a cura, a confissão e a intercessão uns pelos outros. Isso quer dizer, a fé não é vivida de forma isolada. Então, tendo em vista o contexto, podemos dizer, na alegria e na tristeza, devemos viver em diálogo com Deus, em oração e em diálogo com os irmãos em comunhão. Percebam como tudo isso está centrado em Cristo Jesus. Cristo aqui é então apresentado como o Senhor da igreja. Os presbíteros são os subpastores que servem sob a autoridade do Supremo Pastor. Os irmãos que cuidam uns dos outros são os membros do corpo de Cristo. Então é assim, por meio dos subpastores e por meio dos membros do corpo, que Cristo cuida de seu rebanho. Ele cuida através dos líderes que designou e das ovelhas que chamou. Então toda a estrutura de cuidado na comunhão dos santos, descrita aqui por Tiago, manifesta o senhorio de Cristo no cuidado pastoral da igreja de Cristo e no cuidado diaconal da igreja de Cristo. Agora vamos ao nosso terceiro ponto. A oração como instrumento da ação de Deus, versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Se nos pontos anteriores vimos o dever da oração, aqui podemos ver a natureza de sua eficácia. Tiago afirmou, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E agora ele apresenta um exemplo de uma oração eficaz. Mas por que a oração de Elias é um instrumento tão poderoso? É designada como oração eficaz.
Quando nós olhamos para Elias, lembramos, é o profeta conhecido pelos seus feitos extraordinários. Então nos sentimos talvez intimidados. Quem sou eu perto de Elias? Mas Tiago não menciona Elias para nos desanimar. Pelo contrário, para nos encorajar. Isso fica evidente quando ele diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, ele está dizendo claramente, Elias não tinha um status sobre-humano. Ele era semelhante a nós. Ele está tornando o exemplo acessível. E o que ele está querendo com isso? Lembrar de algo importante. O poder demonstrado na vida de Elias não era por causa de Elias. Era por causa do próprio Deus a quem Elias orava. Então, por mais fracos que nós sejamos, por menor que seja a nossa fé, devemos nos lembrar, Deus ouve a oração fervorosa de pessoas comuns, como eu e você. A natureza da oração de Elias é descrita aqui no texto grego com uma espécie de fala que nós chamamos na teologia de hebraísmo. Literalmente, Tiago diz, Elias orou com oração. Isso é para enfatizar que a oração de Elias foi fervorosa. A nossa versão diz, orou com instância. Agora nos perguntamos, por que Elias orou? Por seca. Vocês lembram? Ele está falando sobre isso. Ele orou para que não chovesse. A oração de Elias não foi um capricho pessoal. Não foi o tipo de coisa mais ou menos assim. Alguém deu uma fechada em você no trânsito e você silenciosamente ora. Senhor, faz o pneu desse camarada furar na próxima esquina. Não é um capricho. Mas aqui essa oração é um ato de fidelidade pactual. Elias aqui é um agente da aliança de Deus. E como tal ele orou pela seca, como juízo do Senhor contra a apostasia de Israel, tal como Deus havia estipulado no livro da aliança, o livro de Deuteronômio. Então, agora podemos entender, a oração de Elias foi poderosa, porque Elias estava orando de forma perfeitamente alinhada com a revelação, alinhada com a vontade revelada de Deus. Ele orou para que os propósitos pactuais fossem cumpridos, o juízo de Deus contra um povo infiel. Os resultados foram extraordinários. Os céus se fecharam por 3 anos e meio. E depois ele orou e a chuva veio. Isso serve como evidência irrefutável do poder de Deus agindo por meio da oração do justo. Uma oração fervorosa e alinhada aos propósitos pactuais de Deus. Então, meus irmãos, podemos ter a confiança de que quando oramos com fervor, com seriedade, com fé, e pedimos aquilo que está em conformidade com a vontade revelada de Deus, certamente Deus responderá. E então, dizemos, mas eu não sei nada sobre a vontade de Deus, porque Deus não revelou nada sobre a minha doença, ou sobre a doença do irmão fulano de tal. Então, de fato, não sabemos o que Deus, em sua sabedoria e bondade, deseja a respeito da saúde de um irmão ou irmã. Mas eis o que foi revelado. Devemos orar por quem está sofrendo. Devemos orar com confiança e dependência. É isso que a vontade revelada de Deus nos chama a fazer.
E orando assim, podemos ter a certeza que Deus fará aquilo que é melhor para esse irmão ou essa irmã. E não precisamos necessariamente dizer, por exemplo, Senhor, se for a tua vontade, o Senhor cure essa pessoa. Se você quer orar, você pode fazer isso. Você precisa orar com a disposição do coração, que seu desejo é que a vontade de Deus seja feita. Mas agora você está se compadecendo de um irmão que sofre. E você não conhece a vontade de Deus. Então você simplesmente pede pelo que é lógico. Senhor, cure meu irmão que está sofrendo. E em seu coração você está dizendo que seja feita a sua vontade. Assim, a oração é o instrumento que conecta a nossa fraqueza à onipotência divina. Deus nos envolve nos seus feitos. A oração, portanto, não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus, mas é o meio ordenado por Deus para executar a sua vontade. Por exemplo, Deus, em seus planos eternos, decretou a chuva, a seca e a chuva sobre Israel. Ele decretou, por exemplo, a cura de uma determinada pessoa. Mas também é o Deus que decretou os meios. A oração de Elias, a oração dos presbíteros e da igreja. Então isso muda como oramos. Não oramos para, por assim dizer, dobrar Deus. Oramos para nos alinharmos com o que Ele está fazendo. Então, por exemplo, quando oramos pela conversão de um pecador, esse pecador, se vai ser salvo, foi escolhido antes da fundação do mundo. Mas Deus pode querer nos envolver na salvação desse pecador, nos levando a orar por essa pessoa. Somos instrumentos da ação de Deus. Quando oramos pela cura, como nos versículos anteriores, somos instrumentos, talvez, da providência de Deus para a restauração daquela pessoa. Como Elias, então, quando oramos fundamentados na palavra e nas promessas da aliança, por assim dizer, a nossa oração se torna o trilho por onde o trem da ação de Deus vai passar. Ele vai usar a nossa oração para o bem de outras pessoas. Ele nos torna participantes dos seus feitos. E, meus amados irmãos, isso mais uma vez está relacionado a Cristo. A oração que é ouvida e respondida é a oração do justo. O justo são aqueles que estão em Cristo Jesus. O justo, o perfeitamente justo, aquele cuja toda oração é eficaz. Em último reflexo, é o Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele? Ele é o sumo sacerdote que vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. Então, nossa retidão nunca nos daria acesso a Deus em oração. Mas por Ele, por causa dEle, nós somos ouvidos como justos. Então, de onde deriva a eficácia da nossa oração? Deriva da obra consumada de Cristo a nosso favor. Então, diante de tudo isso, talvez você ainda diga: Elias era um grande homem, eu sou um homem uma mulher muito pequena. Mas Elias é chamado no Antigo Testamento de servo. Vocês são chamados na Nova Aliança de filhos. Elias orava sob a antiga aliança, mas vocês oram em nome de Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. E Ele, o justo,
cuja súplica tem eficácia infinita. Ele orou por nós na cruz. E Ele ora agora por nós à destra do Pai. Então podemos confiar que a nossa oração individual, que a nossa oração congregacional são ouvidas por Deus. Em suma, Tiago 5, versículo 13 ao 18, não é um manual de técnicas para obter resultados de Deus. Mas é então, meus amados irmãos, um chamado profundo para viver uma vida de dependência de Deus. Uma dependência que se expressa constante e pessoalmente a Deus em uma vida de oração e louvor. E que também se expressa em uma comunhão tangível e responsável com o povo de Deus, a igreja. E tudo isso fundamentado na obra consumada e na intercessão contínua do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Amém.